para fazer uma discussão que eu acho muito importante, que nós, claro que alguém você vai falar assim, mas sempre se desenha cenários, nem sempre ocorre. É claro, nem sempre é possível, tem surpresa. Por exemplo, ocorre um choque de petróleo, que não é o caso agora, evidentemente tudo indica para 2026. Mas quando ocorreu na década de 70, dois deles, mudou toda a economia brasileira e a economia mundial e a economia norte-americana, foi um caos, tal, e por aí vai. Então nós vamos começar a nossa conversa de hoje, discutindo perspectivas para 2026 e primeiro começo com o Hugo. Hugo, a primeira questão que eu coloco, eu sei que ninguém aqui é visionário, nem estamos lá no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, mas pensando primeiro numa questão geral, você tem uma visão assim otimista do que a economia brasileira poderá dar ao povo brasileiro em 2026? Olha, de forma geral, sim, né? Porque eu acho que a gente partindo do pressuposto, né? Ou seja, analisando como nós vamos terminar 2025, a gente entrega 2025 com bons fundamentos econômicos. Acho que esse é o primeiro passo para que 2026 seja um ano próspero, um ano bom em termos econômicos para o brasileiro, né? Tem um termo, professor Villa, que os economistas utilizam, que salva ele de algumas previsões, que é o famoso ceteris paribus, né? Que significa tudo mais constante. Ou seja, se a gente não tiver nenhuma causa adicional, né? Ou seja, nenhuma guerra, nenhum conflito ou alguma causa não exógena, né? Externa que a gente não consiga mensurar, de forma geral, eu acredito num ano de 2026 melhor do que o de 2025. Nós temos algumas variáveis importantes a considerar. Primeiro, uma primeira variável super importante para a gente mensurar e considerar é que o 2026 é um ano eleitoral. Ano de eleição presidencial, historicamente, nós temos uma característica de gasto público maior, até 10%, 15% maior, se compararmos com anos não eleitorais. Então, acho que a gente parte desse primeiro pressuposto, um ano que não dá para a gente ter uma expectativa de retração de gasto público, é um ano eleitoral, e a partir daí a gente começa a traçar previsões econômicas para o ano. Gustavo Pessoa, dentro da mesma questão, você é otimista economicamente em relação a 2026 para a economia brasileira? Sim, eu estou otimista em relação a 2026, principalmente porque nós partimos de um ano de 2025 que em termos econômicos foram sólidos, números sólidos, e temos essa questão da eleição presidencial. E não só em relação a trocarmos o presidente ou reconduzir o mesmo presidente, nós vamos ver muita movimentação em diversos ministérios e isso tende a dar uma oxigenada em todo o mercado financeiro. Não sabemos quais ministros vão sair para disputar cargos, mas nós sabemos que alianças vão ser feitas, muitas autarquias vão alterar diretorias, presidências e coisas como isso. E fora a questão do gasto. Em ano eleitoral, realmente, nós temos um gasto muito maior, é injetado muito dinheiro na economia, então, pelo menos momentaneamente, para aquele ano, é muito provável que as coisas melhorem em alguns setores. Depois nós vamos ver como vamos pagar a conta, mas, a princípio, muito dinheiro deve entrar na economia. Bruno Lavieri, você é otimista em relação agora ao ano que está pronto a se iniciar de 2026? Eu talvez seja um pouco menos otimista, né? Acho que eu estaria ali mais olhando para o neutro, talvez, né? Isso porque, justamente por ser ano eleitoral, acho que é um ano em que alguns riscos ficam exacerbados, né? Acho que de um lado, de fato, né, a gente vai ter uma pressão do lado do gasto público e acho que isso já começa a ficar mais evidente no primeiro trimestre, com a questão da isenção do imposto de renda. Então, isso é uma quantidade de dinheiro imensa que entra na economia, né, na forma de renda disponível para consumo, né? Então, a gente pode esperar esse impulso em termos de PIB, consumo das famílias, vendas no varejo, desde o primeiro trimestre. Tá? Mas, no decorrer do ano, né, na medida em que o discurso eleitoral se intensifica, isso costuma trazer muita volatilidade para o mercado financeiro.
né? A gente sabe que o discurso populista é algo inerente, né, à corrida eleitoral. A gente sabe que todos os candidatos, né, vão prometer mundos e fundos, né, vão falar ali grandes atrocidades, colocar o mercado financeiro, né, de cabelo em pé. Mas, né, terminada a eleição, seja quem for o vencedor, a gente sabe que o discurso, né, no dia seguinte vai ser de conciliação, né, vai ser de tentar sinalizar ali um ajuste fiscal um pouco mais bem feito. Então isso tende a acalmar os mercados. Mas ao longo do ano, certamente a gente vai ver muita volatilidade, né? Lógico que o desenrolar disso acho que ainda está em aberto, né? Quem vai ser o vencedor, como que isso vai se resolver, é algo que talvez seja assunto para outro episódio, né? Mas a verdade é que a gente vai ter sim bastante tensão ao longo do ano.